Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter o prazer imenso de ter uma apresentação sobre a Casa do Politécnico. É o registro histórico da Casa do Politécnico. Vou passar a palavra aqui para o Carlo Babagnoli, que articulou essa apresentação. Quem vai fazer é o Pedro Tambellini, mais conhecido como Pedroca, mas vou passar agora para o Carlo, para ele dar sequência, apresentar o Pedro, e daí o Pedro ele toca em frente à apresentação. Carlo, você está com a palavra. Então, boa noite, pessoal. Eu frequentei a Casa do Politécnico e na designação que o Pedroca vai apresentar, eu sou apenas um agregado, eu não fui um morador. E por isso, quando o Wagner me convidou para fazer a apresentação, eu disse, eu vou até um certo ponto, mas eu não conheço toda a história porque eu não vivi. Então eu falei com o Pedroca e o Pedroca gentilmente está aqui para apresentar tudo o que ele sabe, mais algo, né, sobre a gloriosa Casa do Politécnico, de quem eu tenho tantas boas lembranças, de que guardei bons amigos. Vai fundo, Pedroca. Ô, Pedroca, antes de você começar, seria legal você dizer qual é a tua turma, que curso que você fez e tal. Se apresenta rapidinho e toca, tá bom? Meu nome é Pedro José Tambellini, morei na casa de 1971 a 1975, sou graduado em Engenharia Eletrônica em 75 e passei lá por vários cargos na administração, fui diretor da casa e depois de muito tempo e até agora, continuo incentivando a união dos moradores, tanto que esse fim de semana nós tivemos o 35º encontro desde 2003, quando eu tenho alguns encontros documentados por fotografias e tal. Então é isso. Eu vou dar sequência aqui e mostrar. Essa apresentação, ela foi baseada. Posso começar então? Vamos lá. A Casa do Politécnico, para quem ainda não sabe, é esse prédio mais ao fundo. Esse prédio bonito à frente à direita, em primeiro plano, é o Ramos de Azevedo, era a escola. Mais ao fundo são os outros prédios da escola. Aí na frente é a nossa quadra onde jogávamos futebol, e lá no fundo é a Casa do Politécnico. Ok? Opa, travou aqui. Vixe, e agora? Ele não está indo? Foi, foi. Aí, foi. É. Então, essa apresentação é específica para esse grupo, né, a Arte do Encontro. O Carlo Bavagnoli me ajudou na montagem para ficar mais adequado ao esquema que vocês estão acostumados. E foi baseado nesse livro, Causos da Casa do Politécnico, contado por ex-moradores, que é uma criação de 53 ex-moradores e agregados. Agregado era o termo afetivo que a gente se referia aos politécnicos que frequentavam muito a casa. Não moravam lá por ter moradia em São Paulo. Ele foi publicado em 2013. E também o regulamento interno, que eu tenho uma cópia, onde eu levantei alguns dados aí desse nosso trabalho aqui. Tá aí uma capa do livro. Isso começou com uma brincadeira, foi ideia do Adalberto Nascimento, que a gente chamava de Dal. E o Dal era um escritor, além de engenheiro, ótimo engenheiro, ele era um escritor e ele incentivou muito esse trabalho. E agradecemos a ele por. E, na verdade, a gente chamava o Dal como nosso guru, né? Como é que começou essa história? A ideia surgiu na década de 1940, mas foi em 19 de outubro de 49 que foi lançada a pedra fundamental e foi dado os inícios tanto ao projeto como à arrecadação de verba, e tudo sempre coordenado pelo Grêmio Politécnico.
Ela foi inaugurada em 1957 com 40 quartos e capacidade para 110 estudantes, todos da Poli, né? Porque o Grêmio da Politécnica, durante toda a maior parte da casa, era só para Politécnico. O endereço era a Rua Afonso Pena, 272, no Bom Retiro. Era muito estratégico, porque era grudado na escola politécnica, então tocava o sino na escola, o pessoal acordava para ir para a aula, já estava do lado, né? E é ali, para quem frequentou lá, é a Praça Coronel Fernando Prestes. Ela também, além de atender os politécnicos do interior, ela serviu de hospedagem temporário para muitos, mas muitos estudantes universitários das mais diversas origens quando vinham a São Paulo qualquer atividade. E não só a origem do Brasil, como de outros países, às vezes ficavam hospedados lá, Argentina, Chile, né, que vinham para curso de férias ou atividade cultural. Qualquer atividade, a casa tinha até um quarto de hóspedes lá. Ficava nos próprios quartos dos moradores, principalmente nas férias, quando eles voltavam para o interior. Aí é um detalhe da construção da casa. E o Grêmio em relação à casa? O Grêmio é uma associação secular. Foi fundado em 1903 e ainda é a associação oficial dos alunos da Poli. A casa era um departamento do Grêmio, mas tinha atuação totalmente independente. E ela era gerida pelos próprios moradores e nós não tínhamos nenhum subsídio externo. A casa e o Grêmio tinham atividades parceiras, nós vamos ver algumas, como projeção de filme, utilização de espaços para a reunião do Grêmio. O GTP, que era o Grupo Teatral Politécnico, usava os salões para algumas apresentações e mesmo para ensaios, e diversas outras atividades, tanto culturais, como tinha sala do curso politécnico, a gente dividia o espaço lá, né? Durante a existência da casa, que foram quase 3 décadas, a administração sofreu poucas alterações. E o que eu vou descrever a seguir é o que vigorava na década de 1970, conforme o regulamento interno de 1974. Mas, basicamente, durante todo o período era alguma coisa muito parecida com isso. Aí tem um detalhe que é um recorte da Folha da Manhã, com a data de 4 de janeiro de 1957, quando a casa estava pronta para ser já assim utilizada, né? Aí tem um detalhe, eu vou mostrar no slide seguinte, que era um quarto, aí aparece um detalhe de um quarto e uma sala de estudo. Mas a finalidade e as obrigações dos moradores eram a seguinte: a finalidade era alojar alunos da escola politécnica carentes de recursos financeiros, cuja família ou responsável não tinham domicílio fixado na cidade de São Paulo. Agora veja um detalhe: além de proporcionar um ambiente de estudo, tinha também uma preocupação com formação cultural e social de todos os moradores. Ela também abrigava algumas acomodações do Grêmio Politécnico, não tinha finalidade lucrativa e cobrava dos moradores uma taxa simbólica. Isso era algo em torno de
40 cruzeiros, que eu me lembro da década lá de 1970, por aí. As atividades para sua manutenção eram de responsabilidade dos moradores. Quer dizer, os moradores tinham todos esses subsídios, né? Mas a responsabilidade era nossa. Aí está um detalhe: todo quarto tinha 3 camas, 3 pranchetas e um armário com 3 partes. Aí aparece um terço do armário. Essa prancheta era muito bem bolada. O tampo dela era articulável, as bordas bem aparadas, você conseguia usar régua T, esquadros, tudo isso. Então era bem interessante. É, como eram as dependências lá da casa? Tinha uma área comum, que era térreo, primeiro e segundo andares, e entre eles tinham 2 mezaninos. É onde ficava a recepção, sala de TV, telefone, algumas atividades de recreação, sala de estudo. Ficava também o nosso restaurante. O alojamento de hóspedes também ficava lá. O salão de festa, onde a gente fazia os nossos bailes semanais para arrecadação de dinheiro. A secretaria da casa, a secretaria do Grêmio e do curso politécnico também. A moradia é essa parte branca que aparece aí com todas as janelinhas, que eram do terceiro ao sétimo andares. Os quartos, cada quarto atendia 3 moradores, exceto os de final 2 e 5, que eram para 2 moradores. Cada andar tinha um banheiro coletivo, dividido em 2 dependências. Uma para os gabinetes sanitários individuais e lavatórios, e uma outra para banho. No 8º andar, era destinado à lavanderia, tinha lá as máquinas de lavar, secar, passar. Nós tínhamos um excelente laboratório fotográfico e ainda um bom espaço de lazer com vista lá para a praça, para a igreja, o Jardim da Luz, a Estação da Luz, tinha uma vista bonita dali. Vamos em frente. Como é que era a administração da casa? Muito bem. Na administração, como a manutenção da casa dependia dos moradores, a gente procurava fazer uma diretoria grande, porque nós tínhamos envolver o maior número de pessoas para ajudar a tocar aquele barco, porque ninguém tinha experiência em administração. E uma das grandes vantagens da casa foi essa, que a gente, além de ter as facilidades para estudar, a gente aprendia, a administrar também. Essa diretoria era composta de 13 pessoas, um diretor e um vice, secretário e tesoureiro, e um representante por andar, que eram 5 andares, 5 representantes, e 4 coordenadores dos departamentos principais, que era a sede, que cuidava do nosso baile semanal, o que nós chamávamos de bar, que era o nosso restaurante. Tinha o departamento de manutenção, que cuidava de limpeza e a própria manutenção da casa, né? Manutenção predial. E o departamento social, que cuidava das atividades sociais para os moradores. A diretoria é eleita anualmente, exceto os coordenadores de departamentos, que eram nomeados pelo diretor. Todos os cargos eram não remunerados. A Assembleia Geral era o órgão máximo de deliberação. Nós vamos ver em que condições ela era ativada. A transferência de diretoria e a prestação de contas de uma gestão para a seguinte era feita em Assembleia Geral de Moradores. Ok? Está indo muito rápido, pode continuar assim?
Vamos em frente. Sobre a admissão, os direitos, obrigações e a sobrevivência dos moradores. A seleção e admissão era feito por uma comissão de seleção criada especialmente para esse fim e era formada pelo diretor, os membros da diretoria, e mais algumas pessoas que ele convocava para ajudar nessa tarefa. A gente fazia uma entrevista com os candidatos e selecionava aqueles mais carentes ou, né, eventualmente, com algumas características que fossem pessoas também participativas. Os direitos estavam no regulamento, que era participar das atividades, utilizar serviços, votar e ser votado, né? Os direitos básicos. Em contrapartida, tinha que cumprir o regulamento, pagar a mensalidade e ajudar na conservação e segurança do patrimônio, né? Porque nós dependíamos, e isso era um ponto que a gente batia muito, que era obrigação de todo mundo trabalhar. Sobre sobrevivência, como o pessoal sobrevivia, tem uma pesquisa feita em 81 pelo pessoal do Jornal da Casa da época. A casa sempre teve um jornal. Tiveram diversos nomes, mas sempre tinha um jornal. Esse, na época, chamava Ops, né? Aplicou um questionário perguntando como é que cada um sobrevivia, né? Vai dar um número maior que 110 porque podia escolher mais de uma opção, né? Olha, a maioria vivia de bico, recebiam mesada da família. Tinha os que recebiam bolsa escolar, recebia a bolsa do COSES, tinham aqueles que, poucos que tinham emprego fixo, só 12, e maneiras diversas, e dois não responderam. Que era basicamente isso a forma que o pessoal se mantinha lá. Aí um detalhe de um futebol na quadra, né? Era uma quadra menor que o normal, um piso áspero, mas a gente se divertia muito aí. Infrações e penalidades. Todo regulamento tinha que ter isso. Infração é não observar o regulamento. Penalidades, advertência, suspensão e exclusão. No caso de exclusão do quadro de moradores, ou por tumulto, ou por não trabalhar, ou por motivos que tais, né? Cabia recurso e o morador que se sentisse prejudicado, ele podia convocar uma Assembleia Geral. Tudo isso previsto no regulamento interno. Bom, mas os serviços que eram contratados e a gente não conseguia fazer e, portanto, tinha que arrumar verba para fazer os pagamentos. Todos os serviços e os funcionários contratados eram sempre subordinados a um diretor, a algum morador designado especificamente para esse fim. Nós tínhamos o zelador, que era o seu Zé, por coincidência. Ele supervisionava os serviços de limpeza, lavanderia, manutenção predial, segurança do trabalho, fazia compras, pagamentos e demais atividades do dia a dia de uma zeladoria de edifício. Tinha um funcionário para fazer isso, que era o seu Zé, como eu disse. Na limpeza, para as áreas comuns e quartos, nós tínhamos 3 funcionários. A casa era bem limpa, pelo menos o período que eu morei lá, principalmente banheiros, tudo isso foi lavado todo dia, os quartos também eram limpos. Tínhamos uma lavanderia com 2 funcionárias, que a gente deixava as roupas para serem lavadas
com que a gente chamava um rol, que era uma lista, e isso era cobrado proporcionalmente, nós vamos falar mais à frente, né? A manutenção predial era feita pelos próprios moradores ou por pessoas contratadas especificamente quando era um caso específico, por exemplo, do elevador ou alguma instalação elétrica mais complicada. Isso era contratado à parte e a gente fazia os pagamentos. O restaurante, nós tínhamos 3 funcionários para fazer o café da manhã, almoço e jantar de segunda a sexta-feira. E eles atendiam os moradores da casa, os próprios funcionários da casa, esses listados acima, e o Grêmio tinha lá num dos prédios o Departamento de Livros e Publicações, o DLP, que fez muita apostila para a gente, e o curso politécnico. Então, a gente fornecia também alimentação paga com valores simbólicos aí para essas pessoas também. Aí é um detalhe do bar, aí aparece só o balcão onde eram servidas as comidas, né? Para frente e pela lateral à direita tinha um salão enorme que era onde a gente tinha as mesas e cadeiras e onde eram feitos os bailes de sábado, né? É, bom, para dar conta da manutenção disso, de onde vinha a grana? A construção, o esforço arrecadatório foi todo feito pelo Grêmio e teve a contribuição de órgãos governamentais, de professores da escola, de empresas ligadas à engenharia, de pessoas da sociedade civil como um todo. Naquela época era muito comum os livros de ouro, né? E festas beneficentes que a gente fazia em prol da causa politécnica. Aí do lado não dá para ler, mas é um ofício, é uma carta do diretor da Poli informando o Grêmio que o reitor havia solicitado ao governador e prefeito 1,5 milhão de reais para casa. E que deve ter saído essa grana na sequência para ajudar essa construção. Bom, depois de construído, para a manutenção e administração da casa, os recursos vinham dos moradores, através da mensalidade, da cobrança simbólica de refeições, que era o café, almoço e jantar, que a gente comprava o ticket e pagava com os tickets, e serviço de lavanderia, como eu já adiantei em partes, a gente preenchia o rol com as roupas e era cobrado proporcional à quantidade de peças, né? Agora tinha as atividades arrecadadoras, porque esses recursos dos moradores eram todos deficitários. E para complementar isso, nós tínhamos a chacrinha, que era o nosso tradicional baile aos sábados, né? Era aí que vinha a principal arrecadação da casa. E a gente fazia também muitas festas temáticas, ou no próprio sábado, por exemplo, o Baile do Além, que era uma chacrinha especial com temas meio fantasmagóricos, né? Bailes ao domingo, que eram as domingueiras. Na sexta-feira, a gente fazia roda de samba e forró, que foram atividades até pioneiras em São Paulo, como nós vamos ver mais adiante. Também fazíamos atividades culturais, apresentação de artistas, grupos de dança e grupos folclóricos, geralmente para os alunos de todas as faculdades lá da cidade universitária, ou da USP como um todo, e geralmente com cobrança de ingresso, né? E às vezes a gente alugava o salão de festas, mais aos domingos, para aniversário, casamento,
para o pessoal da região, para os moradores ali do Bom Retiro, que precisava de um salão e era um salão adequado para um casamento, né, muito comum naquela época. Isso aí é um cartaz para divulgar o nosso baile do além, sempre com motivos meio tétricos aí. E a gente conseguia, nessa oportunidade, aumentar um pouco o preço das bebidas, esse negócio todo, e aí melhorava um pouco a arrecadação. Bom, fora isso, nós tínhamos muitas atividades diversas, esportivas, culturais e sociais. Nós tínhamos, e para cada atividade tinha um diretor ou morador designado. Atividades esportivas, futebol, basquete, ping-pong, pebolim, karatê, capoeira, ia professores dar aula para a gente. Xadrez e baralho não contamos. Para atividades culturais e de estudo, nós tínhamos uma sala de estudo, que só se usava em época de provas, tínhamos uma biblioteca com bons títulos, tínhamos um centro de vivência, que era no mezanino, uma sala toda envidraçada, tinha violão, piano, material de percussão. Nós tínhamos para cinema, nós tínhamos um projetor de 16 milímetros, que uma vez por semana, ou a cada 15 dias, sempre era apresentado um filme de arte alugado pelo Grêmio Politécnico, que projetava isso no biênio na hora do almoço, e a gente trazia os filmes, né? E projetava à noite, né? Teatro, para quem gostava de teatro, participava do GTP, que ensaiava, inclusive, lá na casa, muitas vezes. Para quem gostava de música, tinha piano, violão e outros instrumentos. Fotografia, como eu disse, nós tínhamos um ótimo laboratório fotográfico para revelação e ampliação de filmes em preto e branco. Tinha uma sala de TV e sempre teve o Jornal da Casa, que se orgulhava de circular sem censura no período de ditadura. O que mais que tínhamos lá? Atividades sociais e usava para arrecadação, tinha a chacrinha e os bailes temáticos, né? Era feito com música e eletrônica, tudo isso tinha um morador ou um grupo, né, que a gente chamava o departamento de sede, que montavam lá as músicas, a trilha sonora, fazia toda a decoração do salão, tudo isso feito por nós. Nós tínhamos também roda de samba, forró, show de música ao vivo, teatro, cinema, folclore e dança. Tudo isso, algum morador capitaneava isso e levava para apresentar lá. Isso, além de conseguir arrecadar dinheiro para casa, era para a gente uma forma de aprender a se virar e administrar. Eu consegui levantar algumas pessoas que se apresentaram lá, ó, Zequete, Nelson Cavaquinho, Mano Décio da Viola, Cartola, Velha Guarda da Mangueira, Dona Barbosa, João do Vale, Guilherme Arantes, Renato Teixeira, Repentista, Guriatã de Coqueiro, João Tavares, Grupo Tarancon de Música Andina, Grupo de Catira, Nenê de Vila Matilde, e fora o GTP. No final dos anos 50 e 60, destacou-se um grupo de vanguarda em cinema e teatro, cujos integrantes ganharam projeção nacional como diretores e autores teatrais de cinema e televisão. Talvez tenha gente no grupo que conheceu tanto o Ramalho como o João Batista Andrade, que seguiram a carreira aí no cinema, etc. Esse é um cartaz que a gente usava para chamar o pessoal para o forró.
Esse é de. As coisas são mais recentes, porque é a época que a gente conseguiu levantar o material. Ativismo político tinha algum dentro da casa, e o Calvito é, sintetizou dessa forma. No início tinha de um lado capitalismo e imperialismo, e de outro socialismo e comunismo, e cada um convivia pacificamente. A Revolução de 64, afastando práticas democráticas, causou repulsa na comunidade estudantil, cujas simpatias pessoais passaram a se direcionar aos movimentos sociais de oposição ao regime. A polarização ideológica abrangia os adeptos da militância esquerdista e os indiferentes, que eram a maioria. Os atuantes da considerada direita praticamente não existiam. A partir da década de 70 rumo à de 80, em virtude do desgaste do regime militar, os movimentos sociais e estudantis concentraram esforços na retomada de eleições diretas. E a Casa se engajou nesse movimento, aqueles que estavam mais ligados aos movimentos, né? Mas sempre, acho que mais da metade era mais omisso. Aí é uma foto que possivelmente deve ser da década de 1960, talvez a segunda metade, depois do golpe militar. Bom, o prédio, o que que virou o prédio do Afonso Pena? Depois de mais de 2 décadas e meia de tantas aventuras, com a mudança das engenharias para a cidade universitária, a última foi a civil em 71, e o crescente caos no trânsito, a gente gastava mais de hora para chegar na cidade universitária, apesar de ter um ponto, um ônibus exclusivo que saía às 7 horas da manhã, mesmo assim a gente demorava muito. Foram feitas várias tentativas de manter a casa, abrindo vagas para estudantes de outros cursos, depois ampliou para alunas da USP também, para conseguir preencher todas as vagas, mas aí a casa foi deixando de exercer a sua função. Esforços para mudar também para próximo da cidade universitária não deu muito resultado, por não achar local apropriado, e também não ter receptividade por parte de prefeito e governador. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Cultura já estava de olho no prédio, começou a articular aí a desapropriação para fazer o que é hoje o Arquivo Histórico Municipal, e que foi inaugurado em 2015, que é esse prédio que ele ficou assim, ok? Basicamente só manteve a estrutura. Muito bem. Aí, para encerrar a apresentação da casa, o Calvito escreveu lá um epílogo, porque o livro ele tem uma introdução que conta essa história, e depois vem os causos feitos pelos moradores. E ele escreveu o epílogo que ele chamou de A Casa Politécnica Não Morreu. A Casa do Politécnico morreu? A resposta, por certo, é não. E por que não? Porque a verdade é que a casa não morreu nem vai morrer nunca. Enquanto houver pelo menos 2 ex-moradores, um para falar e outro para ouvir, sempre existirá uma boa e interessante história para ser contada. E como diz um ex-morador, somos todos diplomados na escola politécnica, porém formados na casa do Politécnica, uma verdadeira escola da vida. Quem disse isso foi o Mocô, e ele estava esse fim de semana com a gente no encontro de Avaré, e essa era uma grande verdade. Quem teve a sorte de morar na casa e se envolver na sua administração, é, teve uma oportunidade de começar a exercer as atividades que
com certeza iria auxiliá-lo na vida profissional. No final de tudo, a casa ainda existe e continuará existindo, traduzindo aquilo que é imutável e permanece na mente de seus inúmeros ex-moradores, a máxima de que a casa somos nós. Eu registrei aí que de 2003 a 2025, eu tenho registrado 34 encontros registrados por fotografias e mais um que aconteceu nesse último fim de semana em Avaré, que estavam lá 18 ex-moradores com as respectivas esposas e foi uma festa, entendeu? Foi basicamente isso. Essa é a história da casa. Aí, por insistência do Dow, veio a ideia de fazer um livro. Muito bem. Fizemos uma reunião que nós chamamos, uma e várias reuniões deliberativa, porque a gente trocava e-mails e na reunião era só para bebedeiras em geral e sacramentar o que estava mais ou menos alinhavado nos e-mails trocados. Em 2011, teve uma primeira reunião num snooker bar ali na Avenida Pompeia e estabeleceram-se as diretrizes básicas. Depois, em outubro, teve um encontro na Ilha Comprida, que foi montado a equipe. A equipe era o Calvito, Carlo Bavagnoli, o Dal, o Horus, o Márcio Goulart, o Zero e eu, que estão todos nessa foto aí. E a partir daí começamos a divulgar esse projeto para todo mundo que a gente conseguiu contatar e receber a contribuição. As contribuições, né? Foram 53 autores e 122 crônicas. Além do exercício intelectual de redigir, foi uma oportunidade para prestar homenagens, avivar lembranças de pessoas inesquecíveis, feitos marcantes, desabafos, reflexões e certas molecagens. Faltou muito mais da metade, porque não caberia num livro de 2.000 páginas, mas foi o que a gente conseguiu, com a nossa divulgação. Recebendo todo esse material, a revisão de texto, seleção de imagem, diagramação, contratação de gráfica transcorreu sem maiores dificuldades, ficou pronto em dezembro de 2012 e foi lançado em 15 de março de 2013. Na oportunidade, a comissão revisou, além da revisão da comissão, nós contratamos uma pessoa acostumada a fazer isso, que por coincidência era um politécnico também, ok? Aí está o dia do lançamento do livro, quem compareceu foram mais de 50 pessoas, tinha umas 60 pessoas aí, coisa desse tipo, que foi no dia 15 de março, ok? E eu separei alguns casos. Aí, Wagner, eu pergunto para você o seguinte: Diga. paro agora para alguém fazer alguma pergunta, porque eu estou preocupado com o tempo também. Eu queria ter feito em meia hora, já avancei 15 minutos. Tudo bem. Deixo para o final, Acho que vai até todo o mundo final. Vai até o vai? final. É. Beleza. Por que que eu selecionei alguns causos? Porque traduz alguma coisa da casa. Por exemplo, a gaiola, o relé e o cabo de vassoura, ele traduz como é que o conhecimento era passado, o que tinha que fazer na casa era passado de um morador para outro. Aqui vai dar um detalhe de como consertava um defeito do elevador. Mas, pô, para fazer o baile da chacrinha, como é que esse conhecimento era passado para frente? Como administrava o bar? Como administrava o pessoal da limpeza? Tudo isso era passado de um morador para outro. Esse aqui é um exemplo. Para caber, eu tive que fazer muitos cortes, então só peguei algumas frases
senão ficaria muito longo. Então, está meio truncado, mas dá para entender a ideia. O branco que escreveu está na página 239 e eu extraí o seguinte: o bicho entra na casa e vai aprendendo. De boca em boca, a cultura da casa vai passando de geração para geração. O quarto, a cama, o armário, a prancheta, a chave, etc. Solta a gaiola! Era um grito comum quando o elevador encrencava, né? Para subir e descer, o elevador. A gaiola, sinistra, vai do térreo ao sétimo, pulando o mezanino. Todo mundo teve o seu primeiro mestre da casa. O meu foi o Malavolta. Malavolta é nome, não é apelido, né? Quando entrei, Mala era o titular do bar. Ele era bem mais que isso. Colaborativo, cuidava da casa como ninguém. Duro mesmo era quando bebia e encrencava. Difícil de segurar. Entramos na casa de máquinas. Uma grande roda envolvida por uma correia estava imóvel. No armário, inúmeras peças elétricas, dispositivos, um mundo desconhecido. Pensei comigo, esses veteranos de engenharia são foda. O Malavolta é foda. Ao lado do armário, um cabo de vassoura. Bicho, dizia o Malavolta, tá vendo esse cabo de vassoura? Cutuca aquele relé ali. Relé? Naquele mar de peças para mim idênticas, havia um estúpido dispositivo ligeiramente inclinado para a frente. Esse aí, bicho. Tum! Golpe certeira. Em seguida, um claque. E, repentinamente, as rodas se moveram e a gaiola seguiu seu trajeto. E possivelmente tinha um cara preso dentro do elevador. Então tinha que fazer isso mesmo. Alguém ia lá. Opa, travou. Ádio Cristo. Opa, deu. Foi. Aham, Volta aí. 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 Esse outro, eu selecionei uma crônica do Toninho, que está na página 124. Tinha muita solidariedade entre os moradores. E o Toninho conta o seguinte: eu tinha acabado de entrar da escola e logo depois ganhei uma vaga na casa, dirigida na época pelo meu querido e sempre meu diretor Dalton. Essa vaga me caiu como um presente dos céus, pois eu estava morando com meu irmão mais velho, que, recém-casado, iniciava sua vida morando numa casa muito apertada. Esse meu irmão me ajudava como podia, e eu dependia de uma suada mesada que meu pai enviava para um banco na Praça João Mendes. Um dia o dinheiro do meu pai não chegou e eu já estava sem nenhum tostão, gastando os últimos trocados para o ônibus, parte do trajeto até o banco. Como era bom de pernas, voltei a pé para a casa do Politécnico. Foi numa dessas vezes, depois de alguns dias, dois ou três, que ao sair no corredor, dei de cara com um camarada com rosto de criança, baixinho, careca, calouro como eu, olhos verdes espertos e bem abertos, meio assustado. Ele perguntou o que se passava comigo, pálido, trêmulo, quase caindo, morri de vergonha ao confessar minha real e incrível fome. Recebi uma pequena bronca pelo caipirismo e uma generosa doação em dinheiro para o bandejão que era servido ali nos fundos da Poli Velha, logo depois da sede do Centro Moraes Rego. Foi a melhor comida da minha vida, jamais esquecerei aquele maravilhoso bandejão cheio até o limite. No dia seguinte, com a sobra da grana recebida e as forças restabelecidas, fui de ônibus retirar meu santo dinheirinho, mas não consegui pagar o colega que se recusou a receber. Ele ria toda vez que eu tocava no assunto e me fazia repetir a história só de gozação em nossos diversos encontros posteriores. E assim
foi até nosso mais recente encontro de turma. Ele mais sossegado, bem aposentado pela Petrobras, vindo de Recife alguns anos antes do maldito câncer que o levou. Então, esse é um exemplo. Esse uma participação política do Antônio Benetazo, que foi tirado de alguns e-mails, trocado pelo Calvito, o Dalton e o Reginaldo, que eram os moradores. E esse texto ficou longo, mas aqui está um registro, eu vou resumir mais ainda. O Antônio Benetazo, que era o Benê, ele era de Mogi, na verdade ele era de Caraguatatuba, e ele teve uma participação política forte, né? Mas foi morto pelo doicode, né? De uma forma meia covarde, né? Ele estudava em Mogi, o Calvito que eu conhecia, lá já era dirigente do Grêmio, é, e foi daí que o Calvito o conheceu. O Dalto o conheceu de Caraguatatuba. Ele tinha nascido na Itália, veio para o Brasil, entrou na FAO e estava sempre na casa. Era uma pessoa importante no PCB, era contato direto com Luiz Carlos Prestes e dava orientações para o José Dirceu. Muito perseguido, regressou para a Itália, retornou ao Brasil via Cuba e, infelizmente, foi assassinado de maneira covarde. No final, o Calvito registrou muito esclarecedora essa sua contribuição para a biografia do saudoso Benetazo. Se ele dava ordens para o Zé Dirceu, eu fico imaginando o que seria hoje se estivesse vivo. Ao que finalmente o Reginaldo Paiva completou. Provavelmente seria artista plástico, tal como o Sérgio Ferro, que fez arquitetura na mesma época. E eles tinham algumas obras do Benê, que com certeza eles seriam expoentes artistas aqui no Brasil. Outro exemplo de pioneirismo e empreendedorismo que a casa ah, cumpriu no seu papel. Os moradores, além de ter que cuidar da sobrevivência, da manutenção da casa, teve a oportunidade de fazer algumas coisas pioneiras. E o Calvito e o Branco registraram nessa crônica a roda de samba e a Nenê de Vila Matilde. O Reginaldo fala: conheci, fui muito amigo. Não, peraí. Aqui, ó. O Calvito e o Branco registraram isso. A ligação do pessoal da casa com a Escola Nenê de Samba da Vila Matilde começou quando um grupinho de colegas, por volta de 1968, passou a frequentar um barzinho no centro de São Paulo chamado Diana Caçadora, às sextas-feiras à noite, onde tinha uma espécie de roda de samba, o que era raro em São Paulo à época. Juntamente com vários outros colegas, como o Mineirinho, o Soldado, o Sapo e o Horus, acabamos por ficar amigos daqueles frequentadores, e daí surgiu a ideia de fazer aquela roda de samba na casa. Tudo isso está muito truncado, tá, pessoal? Eu peguei algumas frases só. Lá já existia a chacrinha no sábado e um bailinho de domingo. No final da tarde e início da noite, que era feito por um colégio ali perto. Com a roda de samba na sexta, o fim de semana da casa estava completo. Assim, foi estabelecida uma parceria interessante entre a casa, que tinha lucro com o evento, e o pessoal da Nenê, que levantava uma graninha extra no fim de semana. De tanta gente que passou a frequentar a roda de samba, ela virou uma atração turística das demais faculdades da USP e do meio estudantil.
Porém, depois de um bom tempo de vida, teve que acabar, porque tinha ficado impossível administrar a situação com muita afluência e muita confusão. Aí ao lado é um cartaz que eu consegui uma imagem muito ruim, era a convocação, a divulgação da roda de samba. Vamos lá. O telefone. É, só um minuto. Telefone. Muito bem. Isso entra nos usos de costumes, que era também passado de ano para ano, de geração para geração, né? Nós tínhamos lá no térreo um telefone que todo morador até hoje lembra esse número. Você vai nos encontros, todo mundo sabe. Tinha um telefone, esse que está aí, tinha um cadeadinho para não poder fazer interurbano, ele só recebia chamadas, né? E ao lado dele tinha um caderno de recados. O Lelé escreveu essa crônica, conta algumas coisas interessantes. Eu resumi alguma coisa aqui. Havia na casa uma linha telefônica para servir todos os moradores, mas só para receber chamadas. O aparelho preto ficava num balcão no piso térreo, numa pequena caixa de madeira fechada, só com o monofone para fora e próximo à porta do elevador. Além desse cadeado, tinha uma caixinha que ele ficava dentro. O telefone era atendido por quem estivesse por perto, que teria a missão de ligar pelo interfone e chamar o morador. Caso ele não estivesse, anotar o recado no caderno. Era obrigação de cada morador consultá-lo para saber dos recados, para se alegrar, chatear ou se preocupar com eles. Não me lembro de alguém que não tenha chamado o morador para atender o telefone, que não tenha anotado o recado ou tenha rasgado o recado de outro. Ninguém deixou de encontrar a namorada, parente ou amigo, ou foi prejudicado por falta ou omissão no atendimento do telefone. E realmente o telefone funcionava. É, questão de drogas. Então, tinha, mas naquela época o negócio era bem leve, né? O que existia lá era um ou outro que fumava maconha. E o Hélio fez o registro e eu transcrevi só para registrar também aqui na apresentação que tinha um pouco de droga, mas era basicamente a questão de maconha. Bom, isso também era década de 70 e antes disso, né? Nossas experiências foram de curta duração, dizia o Hélio. Resumiram-se apenas a esse item, felizmente, e foram válidas no afã de saciar a curiosidade. Foram, no entanto, momentos inesquecíveis e, de certo modo, enriquecedores, mais inesquecíveis que enriquecedores. Obviamente, havia os críticos, que não se atreveram a ter contatos canabinóis. Afinal de contas, a época era plúmbia e quem não desconfiava de um estranho que puxava conversa. Havia, sabia-se, os que fumavam, mas não o faziam lá na casa, e sim em outras paragens. Não sei se esses nos criticavam, mas nós não estávamos nem aí. Hoje, vendo tudo isso de longe, no tempo, reflito como valeu a pena. A casa foi parte da minha vida, vida que a cada dia nos mostra suas surpresas, e com ela vamos crescendo, aprendendo e vivendo. Muito bem. Aí eu peguei um resumo do Edu, que ele fez um popurrí aí de situações que ele descreveu, que eram oportunidades além da escola, da escola, né? Eu achei interessante porque, para fazer esse resumo que eu estava tentando fazer, essa crônica se encaixava bem. Ele fala
da admissão. E ele sempre citando o caso dele, né? Entrei na casa pelas mãos do meu conterrâneo de Ourinhos, Joel Godinho. Obrigado, meu amigo. Foi ele que me falou de uma tal de casa de estudantes. O processo de seleção para entrar na casa passava por algumas entrevistas. Lembro-me bem do Tatá e do alemão. Uma das perguntas, naturalmente, versava sobre política. Perguntaram-me sobre a guerra do Vietnã. Na minha ignorância política, não pestanejei. Disse aos comunistas vivos americanos. Os caras ficaram estatelados. Acho que só entrei na casa porque era muito duro. Primeiros meses. Na sala de convivência, após o jantar, o Mete Fogo reunia. Mete Fogo é nome também. César e Pio Mete Fogo. Reunia alguns bichos e declamava a Divina Comédia em italiano. Parece que estou vendo. Não entendia nada, até porque nem em português tinha lido essa obra, mas ficava lá. Tinha medo de que, se não ficasse, seria espirrado da casa. Demuca. Acho que esse era o nome do departamento de música da casa, responsável pelos eventos culturais. Nessa função, tive o privilégio de conversar com Luiz Gonzaga, rei do Baião. Fui a um hotel no Largo da Concórdia, onde ele ficava hospedado quando vinha para São Paulo. Outros momentos inesquecíveis. O show de João do Vale, aquele da música Pisa na Fulô, e dos Novos Baianos. E também o Adoniran Barbosa. Bebemos junto, umas na casa da estudante universitária. Opa, opa, o que aconteceu aqui? Foi pro final. Vai rápido para frente. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Isso, essa. Admissão, Isso, aqui, você estava nessa daí, aqui. agora é a próxima. É. Foi de novo na visão ampla, lá, aquela. Clica no É, tinha lá. peraí, Um apresentação, caderninho lá embaixo, lá realidade embaixo. atual, aqui. Aí. Foi? É, foi, vai. Vamos ver. Mula. Passados os primeiros momentos de total ignorância política, fui paulatinamente, isso acontecia com todo mundo, participando do movimento estudantil político, na época dominado pela Caminhando, Refazendo e Libelu. É bem verdade que gostava mais das trotskistas da Libelu e das animadas festas. Em 76, o movimento estudantil foi reativado com o auxílio involuntário do reitor da UNB, capitão da Marinha, José Carlos Azevedo, que queria expulsar alguns alunos. O movimento estudantil da USP se solidarizou, as passeatas foram retomadas, houve enterro simbólico do reitor da UNB e até umas greves. Foi a oportunidade de ouro que faltava ao movimento estudantil, então adormecido pela repressão política pós-68, e também ofuscado pelo movimento do operariado do ABC, liderado pelo Lula e que logo depois desembocaria no PT. Era a época do secretário da Segurança Pública, Erasmo Dias. Inesquecível a batalha campal no Largo São Francisco. O DLP, Departamento de Livros e Publicações da Poli, que ficava na casa, produzia boa parte do material de protesto para as passeatas. Como eu não era conhecido, não liderava nada, tinha a missão de levar debaixo da roupa os panfletos, que seriam distribuídos nas passeatas. Era mula com muito orgulho. E por falar em raia, em 78, a casa se abriu para outras escolas da USP, entre elas a EAD, Escola de Arte Dramática, de onde vieram o Edson Celulari e uma loirinha chamada Ana.
Eu conversava muito com o Edson, descíamos sempre para tomar umas cervejas. Alguns anos depois, estava com minha mulher e amigos no Bar do Man, após um evento cultural. Também estava o Edson, na época, estrela de uma novela global. Fui lá todo orgulhoso apresentá-lo à minha mulher. Ele me recebeu friamente, como se não me conhecesse. Que decepção. Zeca. Zeca era apelido de um colega nosso lá. Três momentos. Um de glória. Ele foi o primeiro a converter uma moto de motor a gasolina em álcool. Isso foi notícia nacional. Outro de tristeza. Voltando de uma festa na USP, sofreu um acidente com sua moto. Foi levado para o hospital da Escola Paulista, na rua Doutor Martinico Prado, onde foi atendido e liberado. Ao sair, desmaiou e nunca mais voltou. Ficou em coma por mais de um ano. Terceiro momento de libertação. Era comum a gente visitar o Zeca todos os dias. O mais assíduo era o Joel. No fim de semana, fomos todos para Jales para o casamento do Toco. Nesse fim de semana, o Zeca se libertou da terra. A paranoia. Na casa de tempos em tempos, davam uma regredida e faziam aquelas assembleias tentando expulsar alguém por algum motivo. Uma dessas foi para mandar embora os maconheiros. No calor da discussão, disseram que iriam chamar a polícia para fazer a revista nos quartos. Subi rapidamente ao 35 e joguei tudo na privada. Quando voltei, os ânimos haviam se acalmado. Não houve expulsão e nem polícia. Fiquei no preju. Amor à casa. Deixei a casa em janeiro de 79. Foi um parto, eu não queria sair. Meu recente emprego no Rio de Janeiro contribuiu para me desvencilhar. Mesmo assim, sempre que possível, retornava à casa, onde continuei a fazer amigos até 82. Sou muito grato à casa, devo a ela a minha formação política e principalmente humana. Enfim, esse aí é um desenho feito por um aluno, acho que da EAD, é isso. Ele chama Carlos Palma e ele fez isso aí é a casa. Acho que está difícil de enxergar esse slide, mas ele fez uma caricatura aí bem da nossa moradia. É isso, Muito bom. pessoal. Muito Posso encerrar? legal. Pode. Dá para você tirar do compartilhamento? Só você me ensinar como é que é. Ai, meu Cristo. E agora? Bom, aí, conseguiu? Aí. Bem, Wagner, se você me Tem permite, aquele botão verde que é para descompartilhar também. Pois é, ele sumiu daqui. Abaixa, abaixa aí. Ah, aqui tem um. Ah, não. Não, só está aparecendo a minha tela. Ah. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escondida aqui. Eu vou fechar tudo e vou entrar de novo, tá? Não, 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 espera aí. Ah, ó, não estou Essa achando, não está não. conseguindo. Ah. Deixa eu ver Não se eu faz isso. Faz isso. vou fechar aqui. Última tentativa, vou fechar tudo. Fechou. Tá, fica assim, tudo bem. Vai. E agora? Pô, agora devia aparecer, pô. Tem, ó, você tenta achar o zoom aí na barra de aplicativos que fica Está embaixo. Você aparecendo a clica no tela zoom, ainda? você clica no zoom, tem uma tela violeta aqui. Ah, aqui tem o share. Cadê? Deve estar aqui embaixo. Embaixo tem deve estar o zoom. Ah, share, mente. Ó, eu vou fechar tudo.
Tá bom. Vive. Deve ser aqui. Você entra de novo depois. Bom, Mário, Oi, Wagner. vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Pedroca pela apresentação e o outro rapaz que estava secundando o Pedroca, como é que chamava? Que não está mais Aqui, o presente. Carlo Bavagnoli. Carlo O Bavagnoli. Bavagnoli, né? O Bavagnoli. Ele O que, Bavagnoli ele era fez. politécnico também? Ou não? Também, da É? Química. De que ano que ele era, o Bavagnoli? 70, né, Carlos? Ou 69? Nossa, Formado em 70. Formado em 70. 70. eu 70, convidei isso. o Nelson Miyashita, que é da minha turma, para Aham, participar hoje da sim. nossa conversa, né? Oba, E, oi, Nelson, tudo mas, em bem? primeiro lugar, Wagner, eu queria É. agradecer a promoção que você me deu. Eu nunca fui professor titular lá em São Ah, Carlos. não, é. Puxa Não, vida. eu era professor doutor, mas assistente. O titular era Ah, tá bom. o Tá Romeu bom. Corsini. E Então lá tá. na Unicamp também. Eu era professor, Ok, doutor. tá legal. Eu lembro que Para mim, tem você os é. níveis, nível 3, estou lembrado, nível 3, porque isso aí é dos anos 90, né? Tem muito Tá tempo certo, atrás, tá né? certo, tá Mas certo. obrigado aí pela promoção. Eu Ah, sempre quis tá, ser promovido a disponha. professor titular, mas a apresentação do Pedroca foi excelente, viu? Eu gostei muito. Eu só queria preencher esse vácuo, como eu falei a Sim. vocês, entre 65 e 67, que foi quando Aham, a primeira turma do CRUSP, que nós estávamos lá como pioneiros no CRUSP, sim, nós nos deslocamos para a casa do Politécnico. sim. Então, era o grupo de hidráulica, né? Eu só queria colocar uma particularidade. Por que eu fui escolher hidráulica na Politécnica? Porque quando eu estava no segundo ano, nós frequentávamos, eu morava no CRUSP e acompanhávamos ali aquelas obras da cidade universitária, o negócio todo, né? E o Sim. departamento mais assim aparelhado que existia naquela ocasião é de É, hidráulica. Eu fui perguntar por que sim. esse CTH, né? departamento deslanchou em relação aos outros, né? Ah, você não É, sabe? Um dos professores titulares aqui foi governador do estado e que sim. ele É canalizava isso aí. as Garcês, né? obras para o departamento dele. Eu falei, é É. esse departamento que eu vou, que eu vou estudar, porque no Perfeito. quarto ano nós mudávamos, né? Bem Aham, resumindo, nós, em 65, quando nós estávamos no terceiro ano, nós começamos, vamos dizer, a mudar para a cidade universitária, para a casa do Politécnico. Né? E o grupo que começou a se deslocar para lá era principalmente esse grupo de hidráulica e mais o Nelson, você quer colocar o som no teu... que eu quero fazer uma pergunta a isso você. aí. Mas não. É. Além do grupo de hidráulica, que era você, o Roberto Selleri, né? Eu, obviamente, e, e nós tínhamos mais, o Férez era transportes e foi para lá. Tinha um de estrutura que era o Nakano, não era? Nakano, o E tinha, Masumi Morize. o Moriz era de construções, não era? O Moriz? Construções, exato. É. Pois é, esse grupo que nós morávamos todos na cidade universitária e nós nos deslocamos lá para a casa do Politécnico. Chegando na casa do Politécnico foi uma decepção, sabe? Porque nós estávamos acostumados ali com a USP, tudo novinho, arrumado, organizado direitinho, né? E na casa do Politécnico, quer dizer, os banheiros não tinham chuveiro, tinha um cano que saía assim, caía aquela água fria, você está entendendo? As Aham, privadas não tinham, vamos dizer, as tampas, tá certo? Não tinha nem botão, você dava descarga mexendo naquele botãozinho, o negócio aham, todo. O piso era de taco, quer dizer, faltando tacos em tudo quanto era lugar, sabe? sim. A lavanderia não funcionava, estava travada, toda enferrujada, tem coisa. Bem resumindo, nós nos reunimos e falamos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sair da cidade universitária para vir para a casa do Politécnico. Sinceramente, Pedro, era um pardieiro. Por isso que eu falei para você. Acho que o pessoal escondeu de propósito esse período, sabe? Anterior, É. vamos dizer, a época que o Calvito foi para lá, sabe? Porque na época que eu frequentava lá, ele era bem organizado. Eu era um Pois é, agregado, não, eu ia lá. aí ficou.
Mas aí, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos, vamos dizer, juntar todos, fizemos lá um levantamento, tá, do que estava necessitando na Casa do Politécnico, nós fizemos um orçamento, e vocês já viram, né, em termos de hoje, fazer uma reforma de um prédio como aquele, é um prédio de 8 andares praticamente, né, com os 2 mezaninos, né, e ia custar, vamos dizer, um dinheirão que nós não tínhamos no negócio todo. Aí me ocorreu, tá certo, levantar esse dinheiro emprestado e pagar o empréstimo com o resultado dos bailes, a chacrinha, o negócio todo. Então, nós levantamos o dinheiro lá no Bradesco com uma condição do Bradesco. O meu pai deveria ser o avalista, porque meu pai era do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, naquela época, tinha um quadro de funcionários e profissionais liberais, chamava CREAI, que fazia as inspeções, fiscalizações, e era um pessoal que tinha uma certa credibilidade, sabe, no mercado, né? Aí eu lembro, o gerente do Banco do Brasil, aí do Bom Retiro, ele falou: Mário Luiz, se teu pai assinar essa duplicata aqui, eu libero esse dinheiro para vocês. Eu não lembro quanto é que foi o valor desse empréstimo. Agora, vocês podem mais ou menos avaliar quanto é que fica, vamos dizer, uma reforma de um prédio como esse. E nós reformamos o prédio inteirinho. Fantástico. Desde a lavanderia, certo? E caprichamos ali no restaurante, sabe? Nos 2 mezaninos que fazíamos, nós reuníamos ali a chacrinha, tá certo? Comprei toda a aparelhagem de som, discos novos, tudo. Tá? Aparelhagem de som de primeira que nós tínhamos na ocasião. Bem, resumindo, em 2 anos e meio, nós pagamos, vamos dizer, o empréstimo. O Nelson era o meu tesoureiro, não era, Nelson? Você que tomava conta do dinheiro da chacrinha, era isso? Não, não. Quem é que fazia a contabilidade da chacrinha? Ali, Ah, não me lembro. Bem, resumindo, 60 anos atrás, pô. Deve ter sido bem feito o negócio, porque nós conseguimos pagar o Bradesco, tá certo? Com todo. E eu fui orgulhoso levar a duplicata que meu pai. Que legal, hein? Muito bom. No último ano, tá certo? Meu lá que eu fui passar. Você é de que ano? De que turma que você é, Mário? Quando 67. 67, tá. 67 nós conseguimos pagar o empréstimo da reforma do prédio da Casa do Politécnico. Sabe? Perfeito, aí realmente ele ficou decente, obviamente. As turmas que vieram posteriormente foram melhorando. Já pegou, legal. Mas né? aí você já tinha, vamos dizer, um sanitário com uma tampa no vaso sanitário, o chuveiro, vamos dizer, era um chuveiro, a água, tinha água quente e água fria. Ótimo. Você está entendendo? A lavanderia funcionava, a cozinha funcionava. Excelente. Resumindo, nós conseguimos pagar a reforma de um prédio de 8 andares. Com a chacrinha. Com o dinheiro que nós levantávamos no fim de semana. Você acredita um troço desse? Né? Acredito. Mas era um sucesso a chacrinha. Era gostoso, viu? Fala aí, o Pedroca quer falar alguma coisa. Fala aí, Pedroca. Então, eu agradeço então, Mário, porque eu entrei em 71, estava tudo funcionando, chuveiros, banheiros... Deu sorte, né? Deu sorte. Mas o Pedro, sinceramente, era um pardieiro aquilo. Tinha gente que morava lá, Pedro, que não era da Poli. Tinha sujeito amaziado com a fulana. Eu lembro. Nós tivemos que tirar essa culpa de lá. Sem brincadeira. Você conheceu o Beauchamp? Você lembra do Beauchamp? Eu me lembro do Beauchamp. Beauchamp, ele tem quantos anos na Poli? Era professor lá do cursinho, né? Do curso Politécnico. Pois é, do curso Politécnico. Bem, resumindo, uma das coisas cômicas também era que um dos colegas nossos, ele era daquela família dona do restaurante Máximo, ali na Alameda Santos. E antes deles abrirem o Máximo, tá certo? Era a família Ferrari. Sabe? A mãe deles tinha uma churrascaria ali na Avenida Rio Branco, chamava Cabanas, essa churrascaria. Então, nós terminávamos a chacrinha assim, no começo da madrugada,
E nós, quer Aham. dizer, muitas vezes, com uma certa frequência, nós íamos lá dar o pendura. Mas a mãe do Venâncio ele era colega nosso, né? A mãe do Ah. Venâncio, né? Então já sabia, já reservava aqueles fim de espeto, né? Que eles não Que era serviam para mais vocês. e davam para nós ali, não é? Então a gente fazia com uma certa frequência. O Venâncio se formou conosco e o irmão É. dele abriu aquele restaurante, o Máximo, que depois fechou, depois de um certo tempo. Era um restaurante muito bom, mas caro toda a vida, né? E nós Sim. fazíamos as reuniões da nossa turma lá no mezanino do Máximo. É claro que ele dava um preço camarada Aham. para nós, né? Tá Então, nós certo. periodicamente fazíamos as festas lá, mas depois a turma foi começando a se diluir, né? Ao longo dos É. anos, e aí nós resolvemos É, cancelar. normal. Aí, moramos. Mas é isso, pessoal. Muito Então, muito legal, Mário. tem Boa. esse lado aí Interessante, que hein? ficou faltando ali no começo ali da Escola Politécnica, entre pardieiro e o negócio organizado depois que vocês pegaram. É como ficou depois, legal. Na Muito bom. verdade, ficou faltando muita coisa, porque vai se perdendo, né? Não tem Vai. registros, não É, tem documentos, é, tá difícil achar os mais antigos. Então, foi o que a é, gente conseguiu compilar. é. Não, mas vocês estão de parabéns, Pedro. Eu Muito comprei legal. o livro, eu tenho o livro também, sabe? Mas eu falei, deixa eu encontrar com alguém aí que possa, vamos dizer, É, ser o muito bom. receptáculo aí do início disso aí É, tudo, né? muito Só bom. um E Wagner, detalhe, você está de parabéns aí dessas reuniões que você faz. Eu, periodicamente, quando Legal. posso, senti perder o Legal. gato pardo, sabe? Que eu queria de tudo, que aquilo Muito bom. parece que nós estamos revivendo tudo aquilo de novo aqui no Brasil, É, sabe? Estamos é mudando verdade. tudo para ficar tudo como está, né? É, Mas é só, isso, só gente. um Parabéns a registro. vocês todos aí, o Pedro, tá certo? tá ótimo. O Bovagnoli, que Legal. organizou com você, vamos dizer, essa Muito apresentação, bom. essa coisa toda, e Ótimo. o Wagner, no esforço dele aí há vários anos, você conduzindo, vou dizer, esse grupo aí, Wagner. Tá? Obrigado, obrigado. E Muito está bom. o Nelson Miyashita, tá certo? Que veio aqui para não deixar eu mentir sozinho, sabe? Tá bom. Muito bem. Ok. Alguém mais teria alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Olha, o Pedroca, eu tive lá naquela festa de lançamento aí do livro, do Causos, eu estava lá, vi minha foto lá, foi muito legal. E eu era muito amigo do Dal, muito amigo do Dal, né? Ele trabalhou muito, tinha muita coisa junto, gostava demais dele. Ele tinha muita cultura, né? Muita cultura. Tinha vários livros dele, tá? É espetáculo, o cara. E o Era, né? Wagner, Tenho duas notícias tristes. Uma é essa que você já falou, e É. outra o Calvito, que foi uma das Calvito primeiras também, trabalhamos vítimas junto. da Covid. Eu sei, nós trabalhamos junto em vários projetos, fiquei muito triste sabendo, né, do problema da É. Covid lá, e ele foi. O É Calvito, isso. o Wagner, eu não sabia disso, não. É. Ele. Poxa, o Calvito tive contato que foi exatamente o primeiro ano dele lá, e foi o último ano nosso, me parece. O Calvito, ele deu um apoio imenso num projeto nosso aí de concessão rodoviária, na época Ah, aí da Dilma, que foi concessão de várias rodovias, e ele deu ah. um apoio na parte da operação rodoviária, ele foi um cara excepcional, foi ótimo. Gentiníssimo. viu, Bom, Wagner? gente, Eu tenho contato com o Horus, né? O Horus tem um grupinho você que a gente. mantém contato com ele? Sim, eu mandei o convite Estivemos para esse fim ele. de semana junto. É, o Horus Que é boa ótimo, gente. Ele me deu o livro de vocês aí. É. Que que bom. ótimo, legal, muito bom. O Silvio fez uma apresentação, foi a última, né, Silvio? Não, a penúltima, a É a tua. penúltima. É. A última. É isso aí. Não, Mário, a, você deve última, ter. Hum? a última foi do Zé Renato, né? É verdade. É verdade. Oi, É Wagner, você verdade. ia falar alguma coisa?
Fala. Mário. Então, você que foi interrompido depois pelo Silvio, alguma coisa comigo que você queria falar, não? Sobre as apresentações, Só te as cumprimentar. apresentações anteriores. Só te cumprimentar. Tá bom, Muito então. bom. Alguém Obrigado. mais tem alguma observação? O Eu acho que estou Carlos não chegando. quer completar alguma coisa? Carlos? Carlão? Vamos lá. Eu tenho uma visão meio particular da Casa do Politécnico e eu costumo dizer que, para mim, a Casa do Politécnico era, vamos dizer, o centro de um campus que se espalhava para o oeste até o Bom Retiro, se espalhava pouco para o norte e para o leste, mas se espalhava muito para o centro, que incluía o lugar onde muita gente trabalhava à noite para aguentar a barra, né? E incluía também o Baixo Meretrício, que era bastante frequentado na época. É. Então era verdadeiramente um campus de, sei lá, uns 4 quilômetros quadrados por baixo, dominado por todo esse povo da Politécnica. De vez em quando, passando pelo Parque da Luz, pegava um pato para cozinhar algum dia seguinte. Está registrada no livro Olha, essa história. mas olha, Registrado. eu me lembro muito da chacrinha, que a gente ia sempre fim de semana, de sábado, aí fui muitas vezes. E era um baile de luz negra, né? Era muito legal, era ótimo, era muito legal. E Bom, tinha um gente, mezanino que era mais escuro ainda. é. Verdade. Ok. Bom, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim. Pedroca, agradeço muito aí a tua apresentação, teu apoio aí, a atividade aí do nosso grupo aí. Mário, legal que você veio, muito legal, junto com o Nelson aí, trouxe isso aí, completou um pouco a história, né, da casa do Pouca Politécnico, muito coisa, porque legal. o grosso o Pedro apresentou muito bem, aí com o É, apoio do Carlos, estava muito bem é, colocado, mas aham, eram aqueles 2, 3 anos ali de ligação entre o CRUSP e sim, a Casa do Politécnico, né? Porque é, realmente. E muito foi bom. aquilo que vocês viram aí no texto, né? É, Foi um trabalho conjunto para recuperar uma coisa, para nós é, transformarmos aquilo numa sim, coisa é. decente, sabe? Não, eu E o achei pessoal um que negócio veio depois fantástico. melhorou. O pessoal que É, veio depois melhorou, você tá fantástico. entendendo? É o fato do pessoal daí, o pessoal participando da administração e É, garantindo, né, a manutenção e tal. E é. aí, isso aí deu uma experiência incrível para quem tocou depois na vida profissional, um negócio espetacular. Não, Uma E, coisa Carlão, que sim, e até Carlos, hoje eu dou. obrigado aí pela ideia, que foi muito legal e concretizou aí com a apresentação aí, que você deu apoio para o Pedro aí. E Pedro, obrigado, muito bom. Valeu. disponha. Pessoal, Valeu, muito legal. Pedroca. Gostei demais Obrigado, pessoal. Na semana que vem, nós vamos ter uma apresentação que é relacionado com geologia. Quem vai apresentar é o Fábio Taioli, é História da Geologia. Fábio Taioli. Fábio Taioli é professor titular lá da Geociências, já aposentado, trabalha lá no Instituto de Eletrotécnica, que tem um grupo agora que atua aí na área ambiental. O Instituto de Eletrotécnica vai ter um grupo na área ambiental lá. E ele vem aqui, ele trabalhou no IPT, eu fui colega dele de IPT por muito tempo, é um amigo muito próximo, querido, e ele vai estar vindo aqui na próxima semana fazer essa apresentação, tá bom? Então, turma, até a semana que vem. Obrigado por todo mundo, pela apresentação e tudo, tá bom? E olha, esse pessoal novo que entrou, se quiser, deixa o celular que eu posso colocar numa lista de divulgação aqui dos eventos, tá bom? Abraço. Tchau.